O ano era 2022, quando no dia 17 de novembro, pela primeira vez em sua carreira, Ludmilla vence o Grammy Latino pela categoria de Melhor Álbum de Samba Pagode. Quem não conhece muito bem a cantora ficou até meio confuso. Afinal de contas, desde que surgiu na mídia ela aparece cantando funk. Mas é aí que você se engana. A carreira da Lud estava diretamente ligada ao samba. E se não fosse por isso, hoje talvez nem conheceríamos a artista completa que ela é. Pra você entender melhor, vamos ter que te contar essa história desde o seu nascimento. Então vem comigo, mas ó, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, beleza? Beleza. Então bora lá. Sou MC Beyoncé, já cantei em português. A pedido da Mari, agora eu vou cantar em inglês. O ano era 1995, quando no dia 24 de abril, no Rio de Janeiro, nasce Ludmilla Oliveira da Silva. Sendo a irmã mais velha entre 3 irmãos, o nascimento de Ludmilla foi um acontecimento emocionante e muito desejado. A Andressa vai te explicar o porquê. Obviamente tudo começou por Silvana, que aos 14 anos passou a frequentar a Pavuna, por conta de sua mãe, que a levava para curtir uns bares pela região. Lá foi onde ela conheceu o pai biológico da Ludmilla. Porém, como seus pais mal a deixavam sair da porta de casa pra fora, sem a supervisão de um homem, Silvana achou que a melhor opção seria a de assumir um relacionamento. Além da liberdade, Silvana também tinha um grande desejo em ser mãe. Ela conseguiu, só que infelizmente, a criança que hoje era pra ser irmão ou irmã mais velha de Ludmilla, nem chegou a nascer por conta de uma complicação na gravidez. Eu nunca fui mãe, mas acredito que não seja necessário passar por uma gravidez para entender de longe a dor da perca de um filho não nascido. Apesar da dor, Dona Silvana se recuperou e tempos depois deu à luz a Ludmilla. Pena que seu nascimento só foi desejado por Dona Silvana, porque Ludmilla teve um grande pai de merda. Pra se ter uma ideia, o cara foi preso assaltando quando a garota tinha apenas 1 mês de idade. Algumas pessoas podem até pensar, será que ele não estava assaltando pra poder alimentar a família? Coisa nenhuma. O cara na verdade foi um belo de um pai ausente. Dona Silvana conta que certa vez, pra que Ludmilla não morresse de fome, ela passou pela humilhação de entrar na casa do seu ex através de um buraco pra ar-condicionado, pra que pudesse pegar alguns alimentos. Sinceramente, galera, eu não faço ideia de como uma pessoa consegue dormir em paz com a geladeira cheia, sabendo que a própria filha está passando fome. Eu tenho uma opinião muito específica sobre homens desse tipo, mas vamos deixar abaixo pra que não role nenhum tipo de processo. Voltando a falar sobre a Ludmilla, seu primeiro contato com a música foi com 7 anos através do samba. Referência vinda diretamente de sua mãe e padrasto da época, que tocava pandeiro em roda de pagode. Ludmilla é tão apaixonada pelo gênero musical que na sua infância, enquanto todas as crianças escutavam Xuxa e Tiquititas, ela só queria saber do Belo, um dos maiores nomes do pagode. Toma cuidado com essa decisão. Eu aqui olhando o telefone, não tá nem aí se vai me machucar. Apesar do pagode, um dos acontecimentos mais importantes na sua carreira foi quando ela passou a conhecer a cantora Beyoncé. Ela tinha aproximadamente 14 anos, quando num domingo, a caminho daquele clássico pastel de feira, Ludmilla bate de frente com uma banca de DVD pirata, sabe? Aquelas onde 1 é 4 e 3 é 10. Então, ela foi surpreendida quando viu a apresentação da Beyoncé tocando na TV daquela barraca. E ficou de cara com toda a performance da rainha, cantando e dançando ao mesmo tempo. A partir daquele dia, Ludmilla ficou obcecada e passou a consumir exatamente tudo sobre a cantora estadunidense. Ela chegou a criar uma rádio online chamada Lud Craig, só pra tocar as músicas da Bi e mandar um alô pros amigos da escola. Por falar em escola, em sua época de estudante, Ludmilla era uma garota bem popular. Ela tinha seu grupinho de amigas, e como era influente pelo colégio, tudo que fazia virava tendência. Só que infelizmente, galera, nesse mundo, somos cercados por pessoas maldosas, pessoas sem brilho, que não podem ver alguém iluminado, que já querem apagar. E com a Ludmilla não foi diferente. Mesmo antes de sua fama, algumas pessoas de onde estudava tentavam a diminuir insultando seu cabelo, que na época era um aplique loiro, que ela usava se inspirando no cabelo da Beyoncé. Eu era zoada na escola porque novinha, né? Aí, tipo assim, as crianças na escola... Criança, jovem, adolescente, eu não entendi o que era implante. O pessoal não entendia, falava, gente, ela tá com o cabelo de morto na cabeça? E aí eu tentava atingir a cor da Beyoncé, né, no cabelo. Aí ficava, minha filha... Olha, uma coisa. Apesar dos males, Ludmilla não teve tempo pra ficar deprimida por conta dos insultos, pois quando jovem, a garota só queria sair e se divertir. E foi num desses rolês que ela começou a se apresentar como MC. O lance aconteceu numa chopada, quando Ludmilla pegou no microfone de seu amigo DJ que estava tocando e começou a rimar mandando alô pra galera. Nisso, todos gostaram e começaram a incentivar a menina a virar MC. Dito e feito, ela foi chamada pra cantar em outra chopada e como gostava muito de uma resenha, aceitou se apresentar sem receber nenhum tipo de dinheiro com isso. Depois de subir no palco e sentir o gostinho do que seria viver de música, se tornar cantora virou sua nova obsessão. O único problema era que todo mundo levava na brincadeira quando ela dizia que queria ser cantora.
A primeira pessoa que botou fé no seu sonho foi seu tio China, que não apenas botou fé, como pegou em sua mão e a levou para gravar uma música no estúdio. Chegando no estúdio, o produtor do local já sabia sobre a existência da Ludmilla. A gente não disse aqui, mas nesse período, ela já tinha viralizado um vídeo nas redes sociais cantando uma música da Rihanna. No estúdio, o produtor entregou uma letra para que ela pudesse gravar, pois segundo ele, aquela música ficaria muito boa na voz dela. A gravação foi feita, só que chegando em casa, Lud teve uma grande surpresa quando abriu no YouTube e viu que outra artista havia lançado a música que ela tinha acabado de gravar. É que no dia da gravação, a música não havia ficado legal, só que ao invés de falar a verdade, o produtor iludiu a garota, dizendo que estava perfeito. Quando viu a sacanagem que fizeram, Ludmilla ficou devastada e quase desistiu dessa vida de MC. Porém, depois de tanto chorar, ela ligou o computador e começou a gravar uma música improvisada na hora. Ela só não esperava que essa fosse a música responsável por torná-la conhecida em todo o Brasil. A música em questão chama-se Fala Mal de Mim. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, fala mal de mim na roda dos amigos. Que coisa, eu nunca fiz nada contigo. A galera da escola não entendeu muito bem quando Ludmilla alterou seu nome no Facebook para MC Beyoncé. E achavam que era zoeira quando ela dizia que iria viajar para São Paulo para fazer shows porque estava ficando famosa. Até que certo dia, Ludmilla sumiu e só apareceu 3 semanas depois, com foto dos shows e uma quantia de aproximadamente R$3.000 em dinheiro na sua mochila. A partir daí, foi só sucesso. MC Beyoncé começou a fazer shows pelo Rio e suas músicas não saíam da boca do povo. Eu lembro que na época tava muito na moda aquele celular da guitarra, lembra? Aquele onde a caixa de som era mais alta do que um paredão de baile. Bons tempos. Voltando à história da Lud, a garota fez tanto sucesso e tinha tanto potencial que acabou sendo descoberta pela gravadora Warner Music. Eles queriam produzir um álbum com a artista. Porém, para que isso acontecesse, ela teria que deixar de lado seu então nome artístico MC Beyoncé. Em uma entrevista, Lud diz que eles informaram o seguinte, abre aspas, olha, a gente tem um projeto muito grande pra você. A gente quer fazer um álbum, só que você sabe que já existe uma Beyoncé, né? E ela é cantora, então pode dar problema lá na frente. Vamos ter que mudar esse nome aí, hein? Fecha aspas. Naquele tempo, ela achou que fosse o fim de sua carreira, pois diferente de hoje em dia, não havia Instagram naquele tempo para poder informar aos fãs sobre a mudança de nome. E para piorar a situação, ela teve que ouvir de um MC famoso que essa mudança de nome iria enterrar sua carreira. Ou seja, era o fim do seu sonho de ser cantora. Imagine você, sendo uma pessoa sonhadora, tendo que ouvir de uma pessoa influente que seus dias de glórias estão chegando ao fim. É tipo o Felipe Neto virar pra gente e falar que o nosso conteúdo não vai dar em nada. Mas apesar de tudo, pessoal, é sempre bom entendermos que as únicas pessoas capazes de frustrar os nossos sonhos somos nós mesmos. Sempre haverá aquela famosa crítica construtiva, que mais destrói do que qualquer outra coisa. Mas cabe a você, e somente a você, decidir o que fazer com isso. Ludmilla chorou. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Mas apesar das lágrimas, ela ignorou o que havia escutado e abraçou a ideia de alterar seu nome artístico. Em agosto de 2014, Ludmilla lançou um álbum de 12 faixas chamado Hoje. Esse álbum foi um grande evento em sua vida, pois além de ter sido o primeiro, ela pôde também contar com a participação do seu ídolo Belo, na música Eu Não Quero Mais. Há um segundo de ver que não quero mais. Já em 2015, Ludmilla foi indicada ao MTV Europe Music Award como melhor artista brasileira. E no final do mesmo ano, a mulher ainda teve a proeza de cantar ao lado de Roberto Carlos, no especial de fim de ano. A essa altura do campeonato, a cantora estava totalmente consolidada na cena musical brasileira. O único problema é que vivemos num país completamente racista. Até a dó chegar nessa parte do roteiro, porque no Brasil, absolutamente em todos os casos o racismo vence. E com a Ludmilla não foi diferente. Em 2016, ela desfilou como rainha de bateria pela Escola do Salgueiro. E enquanto analisava sua performance, uma apresentadora da Rede TV fez um comentário racista, dizendo que o cabelo da Ludmilla estava parecendo um bombril. Ela chegou a ser processada, mas como de costume, o racismo venceu e Lud perdeu o caso em 2021. Em 2017, ela também moveu um processo contra um ex-apresentador da Rede Record. Na época, a cantora entrou em polêmica por ter negado tirar uma foto com um fã enquanto curtia uma praia. Eu não sou Ludmilla. É o quê? A Beyoncé? Que Beyoncé? Meu nome é Kátia. Desculpa então, Beyoncé.
Escrota! Enquanto apresentava o balanço geral, o homem racista comentou dizendo em rede aberta que a Ludmilla já foi pobre e macaca. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, mas pobre mesmo. Ele até chegou a ser expulso da emissora. Só que como no Brasil o racismo sempre vence, pouco tempo depois o homem foi contratado pela SBT. Mas chega de contar derrota, pois em 2019, sem querer, Ludmilla inicia um dos que seria o maior projeto de sua carreira. Eu estou falando do Numanice. Quem é Numanice? Numanice? Quem é essa Numanice? Ela parece a Ludmilla. Eu digo sem querer porque tudo começou no dia em que Dona Silvana havia chamado Mila para curtir um show do grupo Voo pro Sereno. Chegando lá, Lud acabou sendo convidada pelo grupo a cantar um pagodinho em cima do palco. O convite foi aceito, mas o que ela não sabia é que o show, na verdade, tratava-se de uma gravação ao vivo pro DVD A Força do Nosso Som. Não perco mais um dia de sol, nem pense que eu fiquei na pior. Você me entristeceu sem saber, o teu segredo roubou. Quando o vídeo viralizou, muitas pessoas se encantaram com sua voz. E no Twitter, alguns fãs cobraram da cantora um álbum de pagode. O problema, pessoal, é que essas coisas não dependem apenas do artista, dependem também da gravadora, que nesse caso, não estavam querendo de jeito nenhum produzir pagode. Mas a pressão foi tanta que no dia 22 de outubro de 2019, Lud tweetou dizendo que se caso vencesse na categoria de melhor cantora no prêmio Multishow, ela lançaria um EP de pagode. Ela venceu, sendo então a primeira mulher negra a ganhar na categoria de melhor cantora. O que chega a ser estranho, já que antes dela tínhamos Alcione, Elza Soares, Negra Lee e nenhuma delas foi boa o suficiente pro prêmio. Mas enfim, né? Voltando a falar sobre a Ludmilla, como prometido, em abril de 2020, exatamente em seu aniversário, veio ao mundo o projeto Numanice. Ela não, levei tanto tempo para encontrar. Gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro, fazer do meu peito seu melhor travesseiro, que ela ainda está pensando em mim. Por que ela te disse I love you too? Precisa de uma praia ou de me dar um qualquer, pois eu não tô legal. Em novembro do mesmo ano, Ludmilla retribuiu todo o sucesso conquistado em sua carreira, enaltecendo as verdadeiras pioneiras do funk. Tudo isso aconteceu no clipe Rainha da Favela, com a participação de Tati Quebra-Barraco, Valesca Popozuda, MC Kátia Rafiel e MC Carol de Niterói. Além de referência pra Ludmilla, essas foram de fato as pessoas que abriram portas pras mulheres no mundo do funk, pois graças a elas que hoje temos artistas como Lesha, Mirella e Anitta, já que nem sempre as mulheres foram aceitas cantando funk com letra de putaria. Só uma observação, para que não haja falha na comunicação, o funk não se resume a música com palavrões e pornografia, beleza, galera? O funk passa pelo melody, pela ostentação, pelo proibidão, pelo funk consciente e por várias ramificações que não serão ditas nesse vídeo. Mas voltando à história, no início de 2021, Lud teve uma surpresa, quando no dia 3 de março, vai ao ar no YouTube uma entrevista de seu pai biológico ao jornalista Léo Dias. O homem teve a cara de pau em dizer que estava com saudade de sua filha e que também havia sido destratado na casa da Ludmilla pelo seu padrasto. Sendo que, na verdade, galera, ele só foi a público dizer essas besteiras porque estava afim de um dinheiro fácil. Antes dessa entrevista, Dona Silvana diz que ele estava preso, mas havia sido liberto depois que Ludmilla pagou um advogado para defendê-lo. Nisso, ela até tentou reintegrá-lo na sociedade, dando roupas, casa, móveis e uma pensão de R$1.600. Só que na cabeça dele, tudo isso era pouco e começou a exigir mais dinheiro, dizendo que se não recebesse, procuraria a imprensa para informar que a filha famosa o abandonou. Dona Silvana que efetuava os pagamentos e, como estava sendo ameaçada, teve que registrar um boletim de ocorrências. Porém, um simples boletim de ocorrências não resolveria o problema. Então a própria Ludmilla foi orientada a solicitar uma medida protetiva contra o seu genitor. Pulando para 2022, no dia 26 de janeiro, Lud lança o Numanice 2. Se tivesse me escutado era diferente. Por onde quer que eu vá vou te levar. Deixa eu ser, sonho em ver você abrindo a porta. Manda a localização que eu vou até você. E não é ilusão, por ela bate forte no meu coração. Cigana.
Esse álbum proporcionou a Ludmilla uma vitória no Grammy Latino, pela categoria de melhor álbum de samba pagode do ano. Além do Grammy, Ludmilla também teve a honra de, no mesmo ano, pisar em cima de um dos palcos do Rock in Rio, o que gerou bastante polêmica, já que a cantora não foi escalada para se apresentar no Palco Mundo, o principal palco de apresentação. Seus fãs acharam uma total injustiça, levando em consideração tudo que a cantora havia conquistado pelo decorrer de sua carreira, o que chegou a ser comprovado, já que após o evento, o show da Ludmilla foi considerado pela crítica como um dos maiores espetáculos da história do Rock in Rio. Não olha pro lado, quem tá passando é rumor. Apesar de ter se apresentado no palco pequeno, comparado à grandiosidade de sua performance, Ludmilla não reclamou, apenas agradeceu. Estava eu mexendo no meu celular, quando de repente me aparece um vídeo de uma galera falando sobre o Sabotagem, o que me deixou curioso, afinal de contas, eu também tenho um vídeo sobre o Sabotagem. E pra minha surpresa, quando eu abro o vídeo, é basicamente que o meu roteiro em outras palavras. Mas daí eu respirei fundo e pensei, é só coincidência. Dias depois, essa mesma galera publicou um vídeo sobre o Pose do Rodo, mais conhecido como Pitbull do Funk. E pra minha surpresa, quando eu abro o vídeo, é novamente o meu roteiro, só que em outras palavras. Daí eu respirei fundo e de novo me forcei a pensar que é só coincidência. Até que novamente, pela terceira vez, essa galera se apropriou do nosso roteiro pra fazer um vídeo sobre o Mano Brown. É aquilo, cara. Na primeira é incidente, na segunda é coincidência, mas a terceira já é sacanagem, porque nós de fato vivemos do hip hop. Levamos dias pra desenvolver um vídeo e é muito exaustivo, sabe? Todo o trabalho de pesquisa e roteirização pra vir um canal muito grande e simplesmente decidir plagiar como se a gente nem existisse. Não custava nada uma parceria entre a gente. É muito lindo, inclusive, quando pessoas grandes enxergam potencial em pessoas pequenas e começam a movimentar os pauzinhos para que os menores se tornem grandes também. Mas não, os caras tinham que roubar o papel de protagonista e apagar a importância do canal Coisas Que. Cara, a gente realmente ficou chateado com essas paradas, porque, de verdade, lutamos diariamente para sermos notados pelo público e pelas marcas. Pra do nada vir uma empresa estabilizada no mercado e simplesmente surfar em cima do nosso conteúdo? Pô, respeito o hip hop, cara. Mas apesar de tudo, temos total ciência de que a internet é uma terra sem lei e esse caso de plágio não vai dar em nada. Mas ainda assim, decidimos compartilhar esse caso com os nossos seguidores para que a internet saiba que, mesmo sendo pequenos, nós não vamos ficar calados quando alguém maior plagiar o nosso conteúdo na cara dura. Mas enfim, galera, agradeço a todo mundo que tá com a gente até o momento e rumo a 100 mil inscritos. Bom, dito isto, fui!